Ele veio hoje, deve vir amanhã. Espera aí, ficou vermelho aqui. Agora ficou verde. Toninho, puxa o cabo do microfone, tá aparecendo não. Deixa eu... Ok. Opa. Você testou o TP aí? Porque se não tiver o TP também não tem como Não, tá testado. Agora ele tá descendo, ó. Pronto. Mas se o TP tem, que você lê na mão. não. Lê. O microfone e o TP. É, TP você lê na mão. lê na mão. Não, lê com os olhos, né? Mas não tem a mente tão boa para gravar o texto. Não, isso é verdade. Isso daí eu acho que é um negócio coisado assim. Fica Inteligente, mas nem tanto. Né, nem tanto. Como alguns aqui. Não pode tirar o papel da sua mão. É, se tirar o papel. Atenção, gente. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Definido o preço mínimo da uva para a safra 2018-2019. A Conab fechou o valor que será pago pelo quilo da uva industrial. Brasil vai reforçar controle de bovinos em estados que vão retirar vacina contra a fitosa. Exportação de algodão do Brasil deve crescer mais de 35% no próximo ano. Café, preços médios desta safra estão menores que na temporada anterior. Manejo integrado de pragas poderia economizar 4 bilhões de reais na soja. O programa Agronegócio está começando. O anúncio realizado pela Conab, que foi divulgado agora no último dia 4, definiu o valor mínimo que será pago pelo quilo da uva industrial na safra 2018-2019. Preço R$ 1,03 o quilo. A Frente Parlamentar em Defesa da Vitivinicultura destacou que o reajuste do preço era uma reivindicação do setor e essa é uma boa notícia para os produtores que enfrentaram a elevação dos custos de produção em decorrência da precificação ser em dólar, o que acabou retirando boa parte da margem de lucro dos agricultores. Uma das principais preocupações agora é diminuir o impacto dos prejuízos na Serra Gaúcha, principal polo produtor do país, que foi atingida pelo granizo que destruiu boa parte dos parreirais no final de outubro. O reajuste do preço ele deve ser aplicado já a partir do dia 1º de janeiro de 2019 e vale para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. O controle do trânsito de animais será cada vez mais rigoroso no Acre e Rondônia, parte de Mato Grosso, do Amazonas, Paraná, para prevenir o ressurgimento de focos de febre aftosa nessas regiões. E nesses estados, a vacinação contra a doença ela começará a ser retirada a partir de novembro do próximo ano. Pelo menos é o que informa o Ministério da Agricultura. As ações para reforçar essa vigilância nos limites domésticos e de fronteiras com os países vizinhos estão sendo discutidas. Esses estados precisam reforçar os atuais postos de fiscalização, construir novos e ampliar os controles, a fim de cumprir as exigências para atingir o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. As medidas de vigilância elas integram as ações do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa 2017-2026. Um estudo realizado pela Embrapa indicou que controlar percevejos e lagartas da soja através das técnicas do manejo integrados de praga, o MIP, poderia economizar uma quantia de 4 bilhões de reais na produção nacional da oleaginosa. Além disso, a economia poderia aumentar a margem de lucro do agricultor em pouco mais de R$ 125 por hectare. A Embrapa Agropecuária Oeste, lá do Mato Grosso do Sul, ela tem observado um retrocesso no manejo da soja. Em alguns casos, houve um abandono dessa estratégia que exige muita presença e atenção do produtor
nos diversos estádios das lavouras, o que fez com que houvesse um aumento excessivo de aplicações de inseticidas nas plantações e com consequências indesejáveis do ponto de vista econômico, ecológico e ambiental. O uso do MIP extrapola os resultados econômicos e contribui para o controle biológico natural do agroecossistema. No entanto, o sucesso desse tipo de manejo exige dedicação, acompanhamento e presença do agricultor na lavoura. E agora vamos ver como fica o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje possibilidade de pancadas de chuva, nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de pancada de chuva e pode ser até acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 32 a máxima e 23 a mínima. Minaçu, 29 a máxima e 23 a mínima. Posse, 32 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 29 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 20 a mínima. Rio Verde, 32 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do couro verde segue sem força para reagir. Exportação de algodão do Brasil deve crescer mais de 35% no próximo ano. E você vai conhecer o Rubber Tank, uma novidade que pode fazer seu bovino engordar mais. Nós voltamos já. As exportações de algodão em pluma do Brasil devem aumentar em mais ou menos 500 mil toneladas no ano comercial de 2019 em relação a 2018, ou mais de 35% na comparação anual, com safras recordes e fortes vendas antecipadas. Os embarques, contudo, deverão ser diluídos ao longo de todo o ano que vem, em vez de se concentrarem no segundo semestre, como tradicionalmente isso acontece. Isso devido à menor disponibilidade de contêineres para embarques, que é um problema logístico que também aflige o setor do café. O setor exportador ainda não tem uma ideia clara do que pode ocorrer com as exportações de algodão agora em 2019, e caso a China e os Estados Unidos caminhem para encerrar uma guerra comercial. O incremento de exportações esperado para o próximo ano, ele reflete a expansão da produção prevista para o Brasil, para um recorde de cerca de 2,5 milhões de toneladas, após 2,1 milhões de toneladas neste ano de 2018. O plantio da nova safra está prestes a começar, com a colheita sendo realizada em meados do próximo ano. O abate de bovinos aumentou em 2018 em relação ao ano anterior. Este foi um dos fatores que colaborou com a queda de preço do couro verde, uma vez que aumentou a oferta do produto no mercado interno. Este aumento da oferta associado à demanda patinando mantém o preço do couro verde em patamares inferiores ao do ano passado. No Brasil Central, o couro verde está cotado em média 90 centavos o quilo, considerando o produto de primeira linha, desvalorização de 42% em um ano, e existem negócios ocorrendo abaixo do preço de referência. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo,
O couro verde comum está cotado em média R$ 1,35 o quilo. Para o curto prazo, a expectativa é de que o mercado siga os preços andando de lado. As médias de preços dos cafés Arábica e Robusta, na parcial desta temporada 18-19, eles estão abaixo dos registrados no mesmo período da safra anterior. No início da temporada até o mês de setembro, os valores recuaram com força devido à safra volumosa, ao câmbio e à queda no mercado internacional. Porém, no mês de outubro, o avanço externo e a maior demanda impulsionaram os preços. Já a partir de novembro, as boas perspectivas quanto à safra 2019-2020 voltaram a pressionar as cotações do café. Na parcial desta temporada, a média do indicador Exalc CPEA do café Arábica posto em São Paulo está em R$ 436 a saca, uma queda de 13% em relação ao mesmo período de 2017-2018. Quanto ao café Robusta, a média do indicador CPEA está em R$ 330 a saca nesta safra 2018-2019, 24% inferior à do mesmo período da temporada passada, isso em termos reais. E depois do intervalo você vai conhecer o Rubber Tank, ou o tanque de borracha, uma novidade para o setor da pecuária bovina. E vai ver também que a alimentação inadequada ou insuficiente do rebanho é responsável pelo baixo desempenho da produção brasileira de leite. É um minutinho só. Você vai conhecer agora o Rubber Tank. É um tanque feito com pneus de tratores, só que tratores utilizados em mineradoras. Confira. Eu vou conversar agora com o Fernando Loureiro. O Fernando é médico veterinário e durante a Intercorte ele deu uma palestra falando sobre a importância da água nos sistemas de pastejo de forma geral. E nós estávamos conversando nos bastidores e ele disse o seguinte: o pecuarista investe em certas coisas que não precisava às vezes e deixa de investir na água. A água é muito importante, é isso mesmo? Bom, a gente tem essa impressão que sim, Toninho, porque temos visitado fazenda no Brasil todo, de sul a norte, de leste a oeste, e a preocupação do produtor com água, ela é bem recente, sabe? O pessoal ainda usa muito a água de açude, de represa, e muitas vezes não tem a preocupação com a qualidade dessa água. A água do açude, ela carrega também, além de esterco e urina dos animais, animais em decomposição, resto de carcaça de animal, que é trazida com a enxurrada de chuva para dentro do açude. Certa vez eu ouvi um veterinário dizer o seguinte: para quem confina boi usa cama de frango. Devia pegar aquela cama de frango e fazer o pecuarista comer, para ver o tanto que é ruim. Né? É a mesma coisa beber uma água, às vezes, numa represa, onde essa água chega, às vezes, está verde, né? E isso prejudica o animal. Exatamente esse é o conceito, eu gostei da sua colocação. A gente tem falado que a água para o boi tem que ser aquela água que a gente não tem um nojinho de tomar a mesma água. Você chega às 2 horas da tarde, na última invernada da fazenda, a peia do cavalo morrendo de sede e bebe a mesma água do bebedouro que os animais bebem. É essa água que o animal precisa beber. E nos bebedouros artificiais, o homem, o ser humano, o gestor da fazenda passa a ter controle sobre a limpeza dessa água. O gado bebendo água sempre limpa, ele bebe mais água, que leva esse animal a consumir mais alimento, mais matéria seca, do capim e do suplemento. E isso faz o animal ter um desempenho superior, obviamente. Bom, você também, além de médico veterinário, você trabalha com bebedouros. São bebedouros especiais, feitos de
pneus de tratores, só que trator que usado em mineradora. São pneus gigantes, é isso mesmo? É exatamente isso, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa técnica ou a empresa que processa os pneus gigantes nos Estados Unidos. Eu achei interessantíssima a ideia, o conceito sustentável, ambiental. A gente pega um problema ambiental da mineradora, que são os pneus, depois do descarte, e transforma em bebedouros, é uma técnica de upcycling. A gente dá uma vida nova a um produto descartado. Na fazenda a vantagem é muito grande, porque eles vão durar para sempre, eles não acabam, não vai trincar, não racha, não tem problema de boi brigando, bater e se machucar, e ainda a facilidade de mobilidade, porque eu posso tirar o bebedouro de uma invernada e levar para outra área nos sistemas integrados, com a integração de lavoura hoje, que está crescendo muito no Brasil, e também de floresta, plantio de eucalipto e tudo. Você tira o bebedouro, não fica perdido e leva para uma área que está em produção pecuária. Um pneu gigante desse, quanto de água cabe lá dentro? Bom, a gente trabalha hoje com 8 tamanhos já no Brasil. O maior deles é para 5.400 litros, atende lotes de até 250 animais. Tem tamanhos menores, desde o menor dele, que é de 500 litros, para usar no curral de manejo, no mangueiro de manuseio dos animais. Tem pneus maiores e a gente está viabilizando para trabalhar com bebedouros ainda maiores, mas os sistemas estão colocando mais unidades de bebedouros para atender quando os lotes são maiores. Bom, um dos segredos da pecuária é a água. A água é o nutriente mais importante na vida animal. A água está presente em todas as funções fisiológicas do bovino. Sem água, o animal não vive mais do que 4 dias. Sem alimento, ele consegue viver até 20 ou 30 dias. Então, a água é fundamental. E hoje, hoje é o que eu ia abrir agora. Hoje, o produtor está se preocupando bastante com essa água ser fornecida em volume adequado e em qualidade, água limpa que a gente bebe, o boi busca essa água e o animal, dados que nós apresentamos nessa palestra ontem e temos ela disponível para quem nos procurar, são dados de trabalhos onde o animal bebendo água limpa todo dia, ele chega a beber 10% mais água ou atingir a real necessidade. Isso impacta em 1,7 quilos de matéria seca a mais de consumo, medidos em confinamento, que impactam em ganho de peso diário de 280 gramas. Então, quem não quer ter a sua boiada, os seus garrotes, novilhas, ganhando 280 gramas a mais por dia por estar fornecendo água limpa? E depois do intervalo, você vai ver que a alimentação inadequada ou insuficiente do rebanho é responsável pelo baixo desempenho da produção brasileira de leite. E vai ver também que em algumas regiões a oferta moderada de boiadas mantém as cotações firmes. Nós voltamos já. A alimentação inadequada ou insuficiente do rebanho, ela é responsável pelo baixo desempenho da produção brasileira de leite, especialmente nas pequenas e médias propriedades. Esse problema ele foi considerado o mais importante da pecuária leiteira nacional por técnicos e pesquisadores que atuam no Balde Cheio, que é um programa da Embrapa que capacita profissionais da extensão rural. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil tem pouco mais de 1 milhão de propriedades leiteiras responsáveis pela produção de 35 bilhões de litros de leite por ano. E segundo um pesquisador da Embrapa, o Glauco Carvalho, apenas a metade desse contingente pode ser considerada de produtores comerciais, quer dizer, que entregam leite aos laticínios. Embora o Brasil tenha fazendas com produtividade comparável
as dos melhores países do mundo, mas a grande maioria, vamos dizer assim, dos produtores brasileiros tira em torno de 100 litros por dia. E essas são pequenas e médias propriedades que sofrem o problema da alimentação do rebanho. Em algumas regiões, a oferta moderada de boiadas mantém as cotações. É o caso de São Paulo e Goiás, por exemplo, onde a arroba subiu 0,3 em São Paulo e 0,4 em Goiás, agora na última segunda-feira, dia 10, que reflete a dificuldade em adquirir matéria-prima. Entretanto, este cenário não é válido para todas as praças. No norte do Tocantins e em Paragominas, no Pará, por exemplo, a oferta está suficiente para atender a demanda, permitindo que as indústrias testem o mercado, mesmo que a tendência seja de aumento no consumo da segunda quinzena do mês, devido às festas de final de ano, e é na primeira metade do mês que as escalas de abate para atender essa demanda são definidas. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam agora na última segunda-feira, dia 10, com preços mais baixos, na véspera da divulgação do relatório de dezembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O mercado aguarda por novidades nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, à espera de sinais de demanda. O relatório também deve indicar elevação na safra de soja do Brasil e da Argentina. O resultado de novembro das importações chinesas decepcionou e ajudou a pressionar o mercado inicialmente. As compras de soja em grão da China, elas totalizaram 5,3 milhões de toneladas em novembro, uma queda de 38% sobre igual mês do ano passado. Os estoques globais 18 e 19 deverão ser elevados de 112 para 113 milhões de toneladas, contra 120 milhões de toneladas em novembro. Para a Argentina, a previsão deverá passar de 55,5 milhões para 55,7 milhões de toneladas. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: corte sua própria lenha, assim ela aquecerá você 2 vezes. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.